Química, fala de chocolate, número atômico igual a 11. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Seguindo aí a nossa aulinha compacta, vamos começar com a aula de tabela periódica agora, hein? Aqui eu apresento para vocês a tabela periódica da forma que vocês irão encontrar no vestibular e nos exercícios, nos estudos, como interpretar e identificar algumas propriedades, alguns elementos químicos e entender a tabela periódica propriamente dita, tudo bem? Aqui eu apresento uma tabela periódica para vocês. As minhas linhas horizontais são chamadas de períodos e cada período representa uma camada. Primeiro período, primeira camada. Segundo período, segunda camada. E assim sucessivamente. Daí nós temos do primeiro ao sétimo período. Tudo bem? Quando eu falo das minhas linhas verticais, estou falando de grupos ou famílias. Nós temos família A e a família B. A família A são também chamados de elementos representativos. Nós temos 1A, 2A. Essa parte aqui do meio é a família B. Depois continua 3A, 4A até a família 8A. Os elementos aqui do meio da tabela, se nós traçarmos aqui só esse pontilhado para poder fazer essa divisão, nós temos os chamados metais de transição. E esses metais de transição podem ser divididos em duas partes. Metais de transição externa, que é a que está aqui dentro, e os metais de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Que, se vocês lembrarem bem, existem dois grupos que saem daqui da tabela da minha família 3B e é representado aqui fora. São dois, lantanídeos e os actinídeos. São duas séries, duas linhas que você tem para fora. Só não vou representar aqui por conta do espaço, tá? Com relação aos grupos, nós temos a numeração é do 1 ao 18. Então começa aqui do 1 e vai até o 18. Cada família A dos elementos representativos tem uma nomenclatura especial. Passei esse resumo para alguns dos meus alunos, especialmente para os alunos do ângulo de Pinda, tá? Quais são? Metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios ou só calcogênios, família dos halogênios ou só halogênios e, por fim, gases nobres. Todos eles seguem uma linha de acordo com a sua família A, né, de acordo com o número da sua família A, segue uma linha de nomenclatura. Então, da família 1A a 8A segue essa nomenclatura que eu disse, tá? Dos metais alcalinos terrosos e assim por diante. Tudo bem? Aqui nós temos a divisão em metais e não metais. Os não metais são, né, o hidrogênio e todo esse lado aqui. Por que eu fiz essa separação? Porque o meu grupo 18 ou família 8A propriamente dita são chamados de gases nobres, tudo bem? E eles recebem esse nome, além deles não se combinarem com outros elementos, geralmente, né, em condições normais, eles possuem os 8 elétrons da sua camada de valência completos, tudo bem? Essa tabela periódica eu ainda posso dividir em blocos, tá? E como que são esses blocos? São os mesmos que a gente vê na apostila, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês bem rapidamente, só para vocês identificarem esses blocos. Esses blocos são justamente os blocos dos subníveis. E mais do que isso, olha só a importância que essa representação tem.
Olha isso. Aqui eu tenho o meu bloco S, do meu subnível S. Aqui eu tenho o meu bloco P, do meu subnível P. E do meio, o meu subnível D. E só para eu poder representar aqui, nós temos também o meu subnível F, que é justamente a representação dos actinídeos e lantanídeos. Certo? Aqui é o meu subnível F. Beleza? Então, a partir disso, você já tem um parâmetro de como que a tabela periódica atual ela é dividida, tá? Segundo os grupos, os períodos, as famílias, os blocos. Agora, para cada família ou para cada grupo, existe a sua distribuição eletrônica. Então, olha só que dica legal. Aqui é o meu subnível S, certo? Se você pensar pela família, fica mais fácil para você memorizar. Família 1A, isso significa dizer que eu possuo um elétron na minha camada de valência. Então, as minhas famílias representantes da família A, né, a minha família 1A, 2A, 3A e etc., eles possuem essa nomenclatura especial que representa a quantidade de elétrons que eu tenho na minha camada de valência. Família 1A, eu tenho quantos elétrons na camada de valência? Um só. Família 2A, 2. Família 3A, 3. Até a minha família 8A. Olha só que legal. Família 8A não é dos gases nobres, que eles justamente são chamados de gases nobres por possuírem 8 elétrons na camada de valência. Então agora fica fácil, né? Se eu estou falando da família A, o número da minha família A representa a quantidade de elétrons que eu tenho na minha camada de valência. Família 1A, 1 elétron. Família 2A, 2 elétrons. Família 3A, 3 elétrons. Até os gases nobres que possuem 8 elétrons. Lembrando, lembra que eu expliquei falando com relação à divisão, à distribuição desses elétrons em subníveis? Aqui vai ser a mesma coisa. Família 1A eu só tenho um elétron. E qual é o meu subnível, o meu bloco que representa a família 1A? É o S1. Qual é o meu bloco que representa a minha família 2A? É o S. E como eu estou na família 2A, ele possui 2 elétrons na sua camada de valência, portanto é o S2. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você fizer toda a distribuição eletrônica e terminar em S1 ou S2, você já consegue predizer qual vai ser a família que eu estou falando. Terminou em S1, família 1A, porque só tem um elétron na camada de valência, então nós estamos falando dos metais alcalinos. Terminou em S2, família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, então a família dos metais alcalinos terrosos. Isso é uma dica bem importante, tá? Como aqui o meu subnível é P, e como eu disse, cada número da minha família A representa a quantidade de elétrons que eu tenho, família 3A eu vou ter quantos elétrons? 3. Então, eu vou ter 2 elétrons no subnível S, mais um elétron no subnível P. Que quando eu somo dá quantos elétrons? Justamente os 3 elétrons. Então aqui na minha família 3A é S2P1. Na minha família 4A, S2P2, S2P3 na minha família 5A, S2P4 na minha família, na minha família 6A, perdão, S2P5 na minha família 7A e S2P6 na minha família 8A. Daí você fala, professor, como assim? Olha só que mágico. Vamos pegar o cloro. Número atômico dele, 17. Se eu estou falando de um átomo neutro, seu número atômico é igual à quantidade de elétrons que você tem. Vamos lá.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui eu fiz só a distribuição eletrônica normal, seguindo a ordem que eu ensinei numa aula anterior. E aí, olha só que legal. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. E olha só a terminação dele. Olha essa minha última camada. S2P5. Se você olha numa tabela periódica, você sabe que ele se encontra na família 7A. E olha a terminação dele, não é S2P5? Olha minha família 7A, S2P5. Então, pela distribuição eletrônica e sabendo essa informação da família, eu consigo estipular qual é a família que o meu elemento vai estar. Principalmente os representativos, né, do S e do P. Terminou em S2P5, família 7A. Como a minha última camada é a camada 3, eu consigo identificar facilmente o elemento químico que eu estou tratando, mesmo se eu não falasse que é o cloro. Beleza? No caso da família do subnível D, perdão, no caso do subnível D, começa assim, ó. D1, D2, D3, até o meu D10. Só que não se esqueça de obedecer à distribuição eletrônica de acordo com a sua energia. Então, é obedecer a ordem da distribuição de Linus Pauling. Tudo bem? Isso é fundamental. Daí, feito isso, você vai avaliar a sua distribuição eletrônica e, dependendo da determinação que você tiver, você consegue identificar qual é a família que seu elemento químico está, ou o grupo, depende da forma como você memorizar, de uma forma mais tranquila e rápida, batendo o olho. Tudo bem com esse exemplo? Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários, me procurem durante as aulas, que eu estou inteiramente à disposição de vocês. Beleza, gente? Eu acho que a parte da tabela periódica eu vou acabar por aqui. Próxima aula, vou falar de duas propriedades periódicas, raio atômico e energia de ionização. Beleza? Daí é exercício. Beijo, até mais.